Boa noite, alunos. Bem-vindos à nossa aula em versão EAD durante essa quarentena. Nós teremos hoje a aula da quarta etapa na disciplina de História. Eu sou a professora Paloma. Nessa terceira unidade, nós vamos falar a respeito do Brasil no período da República, certo? Especificamente entre os anos de 1889 a 1930, tá? Esse é o conteúdo referente à terceira unidade e está presente entre as páginas 45 e 63 do material de vocês, ok? Para nós compreendermos como a República surgiu, é necessário saber quais fatos levaram a esse surgimento. E é o que nós vamos ver agora, o contexto social e histórico que levou ao surgimento e à proclamação da República no Brasil, tá? Esse tópico, Proclamação da República, está presente especificamente entre as páginas 45 e 46, ok? Quais foram os fatores que contribuíram para o surgimento da República nesse período, tá? O primeiro, e talvez mais importante, seria a insatisfação dos cidadãos, tá? Essa insatisfação atingiu o ápice pelos anos de 1870. O que gerou essa insatisfação? Os cidadãos, nessa época de 1870, eles ainda estavam vivendo o período de monarquia. E essa monarquia não permitia que a população exercesse sua vontade política da maneira como ela gostaria. Então, essa falta de participação popular na política fez com que os cidadãos começassem a se revoltar, foi gerando uma insatisfação popular. Por conta disso, no dia 15 de novembro de 1889, houve um golpe militar, onde o exército assumiu o poder, certo? E naquele golpe militar, eles fizeram com que Dom Pedro II renunciasse e o exército passou a comandar o nosso país naquele período. O período em que os militares ficaram responsáveis pelo governo do Brasil ficou conhecido como República da Espada, justamente, lógico, por fazer referência às armas portadas pelo exército. Esse período aqui, ele foi um período onde houve uma certa calmaria, porque a população tinha um temor, tá? Devido ao exército ser mais organizado, ser mais poderoso. Então, no início da proclamação da República, nós não tivemos tantas revoltas. Nós tivemos, a princípio, um governo chamado de governo provisório. Por que ele foi nomeado assim? O governo provisório, ele recebeu esse nome porque foi um governo criado para suprir a necessidade de um líder até que se fizessem eleições, tá? Porque, como nós sabemos, em uma república, o presidente ele é escolhido pelo povo, através de eleições, tá? Então, esse período que o exército assumiu o poder, tá? Logo depois ele instaurou esse governo provisório para que, temporariamente, enquanto não fossem organizadas as eleições, o nosso Brasil tivesse um chefe de Estado. No caso, seria o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o militar que assumiu o poder assim que se instaurou o golpe militar aqui no Brasil. Prosseguindo, nós temos outros fatores que são importantes para compreendermos o início da República no nosso país. Quando o Marechal Deodoro da Fonseca assumiu o poder, ele teve que tomar algumas medidas mais urgentes, que eram os principais problemas sociais da época. A primeira medida foi a expulsão da família real do Brasil, tá? Ele expulsou a família real do Brasil para que o Brasil desfizesse de vez o vínculo com Portugal. Depois, houve a suspensão da Constituição Federal de 1824. Então, tudo aquilo que estava escrito naquela Constituição perdeu a validade naquele período de suspensão. Depois, nós tivemos a transformação das províncias em estados,
Por último, nós tivemos um processo muito importante para a formação demográfica e cultural do nosso país, que foi a grande naturalização. O que foi isso? Nesse período, o Brasil viveu um processo de agricultura em expansão. E nós não tínhamos mão de obra qualificada suficiente para aquilo que a nossa agricultura demandava, para aquilo que ela necessitava. Então vieram vários imigrantes, tá, para trabalhar nas lavouras, para trabalhar nessas fazendas. E durante esse período aqui, o Brasil resolveu conceder àqueles imigrantes que gostariam a grande naturalização. No caso, todo imigrante que desejasse, ele poderia conseguir a naturalização de brasileiro, tá? Então, os italianos e outros europeus que vieram para trabalhar aqui no Brasil nessa época, eles foram, aqueles que desejaram, foram naturalizados brasileiros, receberam a cidadania brasileira. Vamos ao próximo tópico, a Constituição de 1891. Esse assunto está abordado entre as páginas 46 e 47. Apesar do Exército ter suspendido a antiga Constituição, ele criou uma nova que atendia às necessidades básicas do país. Quais as características dessa Constituição? Primeiro, ela foi inspirada na Constituição norte-americana. Essa é a primeira característica. Depois, ela determinava, entre outras coisas, a gente tem aqui as determinações mais importantes dessa Constituição. Ela determinou o nome do país, tá? O nome do país. Segundo essa Constituição, o nosso país se chamaria Estados Unidos do Brasil. Então a gente vê que não foi só a Constituição que foi inspirada, né? O plágio aí aos gringos começou a ser. Depois a gente teve o estabelecimento de sistema político que governaria o nosso país, que foi instituída a República Federativa Presidencialista. Também nós tivemos um marco muito importante. A Constituição anterior reconhecia o catolicismo como religião oficial, o que tornava o Estado meio que mesclado à religiosidade. Já essa, ela declarava o Estado laico, ou seja, ela fazia separação entre Estado e religião. O Estado deixava de ter envolvimento religioso. Depois, nós tivemos o voto aos homens maiores de 21 anos. Dessa vez, não precisava ser casado e nem precisava comprovar uma determinada renda. Mas esses homens maiores de 21 anos, eles precisavam ser alfabetizados, tá? Só homens maiores de 21 anos e alfabetizados poderiam eleger e serem eleitos. Como a maior parte da população não tinha acesso à educação, então essa forma de votar ela continuou sendo bastante excludente, tá? O que fez com que a população não ficasse completamente satisfeita. Vamos ao próximo subtema. Vamos tratar agora de como foi o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Quais os principais acontecimentos do seu governo? Esse conteúdo está sendo tratado entre a página 47 e 48 e nós vamos ver aqui todos os pontos que fizeram o seu governo ser tão característico e também aqueles que acabaram ocasionando a ruína desse governo. Ele tinha, tá, primeiramente, um ministério fraco. Essa é a primeira observação. Por que esse ministério foi considerado fraco? Foi um ministério que foi formado sem o apoio do PRP, que era o Partido Republicano Paulista, que era formado pelos principais cafeicultores do país. Ou seja, era o partido de maior influência política e influência aquisitiva, influência econômica. Outro ponto que foi ruim para o seu governo foi que ele fechou o Congresso, tá? Então, o fato dele ter fechado o Congresso fez com que a população perdesse a pouca participação que ela tinha na política. Isso foi muito ruim, já que
foi a ausência de participação popular que gerou insatisfação com a monarquia. Depois, a gente teve, em consequência dessas atitudes, o desenvolvimento de várias revoltas no país, que nós estudaremos a seguir, entre elas a revolta armada. Essa revolta armada fez com que Marechal ele temesse os movimentos populares e por conta disso ele acabou renunciando em 23 de novembro de 1891 e assim teve fim seu governo.